E aí, meus cientistas do nono ano, vamos à correção da atividade do dia 9 de abril de 2021, a atividade de ciências, certo? Vamos lá, mas antes eu vou passar aqui um vídeo, pessoal, sobre símbolo químico e fórmula química do canal, eu acho que é Escola Animada, certo? Vamos lá. Você sabe qual é a diferença entre símbolo químico e fórmula química? E sabe o que eles significam? É exatamente isso que vamos descobrir agora. Você está no canal Escola Animada, onde desenhamos tudinho para te ajudar a entender melhor. Então se liga aí, assiste aqui e bora nessa! Você se lembra de Dalton? Então, a partir da teoria de Dalton, surgiu um novo significado para o elemento químico, que passou a ser definido como conjunto de átomos que possuem características semelhantes e a partir deles se formam as substâncias. Os elementos químicos são representados por símbolos, que são universais, pois são os mesmos em qualquer parte do mundo. Já o nome dos elementos químicos podem mudar conforme a língua de cada país. A tabela periódica mapeia todos os elementos químicos naturais ou artificiais conhecidos até hoje. Repare que os símbolos são padronizados de forma que cada elemento químico é representado por uma letra maiúscula, geralmente a inicial do seu nome original, não necessariamente seu nome em português, né? E no caso de elementos com a mesma letra inicial, adiciona-se a segunda letra ao símbolo, uma letra sempre minúscula, para fazer a distinção. Por exemplo, temos o oxigênio com símbolo O, o ouro com símbolo AU, diferente das iniciais do português, temos o carbono C e o cálcio para diferenciar Ca. Dessa forma, cada símbolo que aparece na tabela periódica representa um átomo do elemento químico. E fórmula química, o que é? As fórmulas químicas foram criadas para indicar as proporções em que os átomos se combinam para formar substâncias. E como tudo, também são padronizadas, como devemos escrever a quantidade dos átomos logo após o seu símbolo, com um número subscrito chamado de índice. Por exemplo, a água. A molécula de água é escrita como H2O. Ou seja, cada molécula de água possui 2 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio. Repare que quando o índice é 1, não é necessário escrever o número, apenas a partir do 2 em diante. E podemos escrever o índice antes do símbolo? Dá no mesmo? É tudo a mesma coisa? Não é o mesmo. Por exemplo, escrever 3O significa que estamos nos referindo a 3 átomos de oxigênio separados. E escrever O3 é a fórmula química que representa uma molécula de ozônio e nos diz que essa molécula é formada por 3 átomos de oxigênio ligadas entre si. Bem diferente o significado, não é mesmo? Quando colocamos um número antes da fórmula química, este número, chamado de coeficiente, representa a quantas moléculas queremos nos referir. Por exemplo, 5 moléculas de água, escrevemos 5H2O. E 3 moléculas de ozônio, escreveremos 3O3. Quando o coeficiente for 1, também não é preciso escrever o número. Por exemplo, H2O representa que tem uma molécula de água. Pronto. Dessa forma, cuidado para não confundir. O coeficiente representa a quantidade de moléculas que estamos nos referindo e vem antes da fórmula química. Já o índice representa o número de átomos de determinado elemento químico que forma a molécula e vem sempre subscrito depois do símbolo. E o símbolo? O símbolo representa o elemento químico. Já a fórmula química descreve a molécula e sua composição, ou seja, quais átomos e em qual proporção estão ligados para formar a molécula. Aê! Parabéns para você que chegou até aqui. Para comemorar, vamos comentar assim, ó. É isso aí, pessoal. Muito show aí, né? A explicação, né, da aula animada. Vamos lá.
Agora para correção então, ó, um dos assuntos deste capítulo é a interpretação de modelos que representam as substâncias em nível molecular. As perguntas dos itens a seguir referem-se à interpretação dos desenhos da página seguinte, nos quais esferas de uma mesma cor representam átomos de um mesmo elemento químico, e esferas de cores diferentes representam átomos de elementos distintos. Responda justificando quais os modelos representam substâncias puras. Então, observando aqui, ó, os modelos são esses aqui, né, ó, entre 1 até a 4, ó, quais deles representam moléculas, substâncias simples, né? Quais deles? Será que um representa substâncias simples? Eu tenho aqui o quê? Eu tenho o hidrogênio, né, com o flúor, certo? Ó, são dois átomos, né, dois elementos diferentes, certo? Então não caracteriza, né? O 2 eu já tenho aí, ó, né, o oxigênio, certo? Somente o oxigênio. O 3 também só tem, né, o oxigênio. Então, obviamente, né, as substâncias simples aí é o 2 e o 3, né, representado por 2 e 3, certo? Já no item B, pergunta aqui, né, ó, as substâncias que são compostas, né? Dentre essas aqui, né, 1 a 4, quais são compostas, né? O 1, né, que é formado por hidrogênio e flúor, né, e o 4 formado por carbono e hidrogênio, beleza? E quais são misturas aí, ó? De 1 a 4 nós não temos misturas, né, ó? Certo? Misturas é quando nós temos, né, substâncias diferentes, né, que se juntam, né, se formando uma nova, né, substância. Então, essas 5 aqui, por exemplo, essas 5 nós temos o quê? Nós temos o flúor com o oxigênio, certo? Flúor com oxigênio, moléculas separadas, né, ó, formando uma nova substância, certo? Então, o 5 caracteriza-se, o 6 também, né, ó. Nós temos aí o flúor com o hidrogênio, certo? Nós temos aí no 7 aí, moléculas de... Nós temos duas de O2, né, ó, com uma de O3. Então, sim, caracteriza uma substância, né, ó, uma mistura. Igualmente também na 8 aí, nós temos a primeira aí, ó, duas de carbono, né, C2H2, né, ó, mais uma CH4, né? Então forma também uma nova substância, né, uma mistura, né? Beleza? Então essa aí foi a 25. A 26 aqui, ó, para os modelos da atividade anterior, considerar a legenda: átomo de hidrogênio, flúor, oxigênio e carbono. Procure no texto desse capítulo o símbolo de cada um desses elementos químicos e escreva-os em seu caderno. Então, se você for pegar o livro aí que você tem acesso, ó, deixa eu ver qual é a página que tem, uma tabelinha lá que tem alguns elementos, na página 26, certo? Você encontra esses elementos. O átomo de hidrogênio é representado pela letra H, né? O flúor representado por F, o oxigênio por O e o carbono por C, beleza? Aí pede para que você escreva a forma das substâncias, né, representadas em cada um dos desenhos de 1 a 8. Ó. Ó, esse primeiro desenho aqui, o desenho número 1, né, esse aqui, nós temos o que nele aí? Nós temos aí 4, né, de hidrogênio, né, com 4 de flúor, né, ó, certo? Então, conforme nós vimos ali na explicação, ó, nós temos 4, né, ó, moléculas, né, porque cada uma dessa aqui é uma molécula, 1, 2, 3, 4, né, ó. Então temos 4. 4 o quê? 4, uma de hidrogênio, né, com uma de flúor. Certo? Então vai ser 4HF, né? Já nessa segunda aqui, ó, dá pra gente aproveitar ela aqui no enquadramento, ó, nós temos 4, né, ó. Cada uma desse aqui, ó, é O2, né? Então vai ser 4O2. Beleza? Então, a primeira é 4HF, na segunda 4O2. Vamos lá para a terceira e a quarta, enquadrar também os dois aqui no mesmo espaço aqui. Então, nessa terceira aqui nós temos o quê? Ó, duas moléculas de O3, né? Ó. E nessa quarta, ó, nós temos também duas, né, de C, né, que é carbono, e hidrogênio 4, né? Ó. Certo? Então nós temos duas de carbono, né, e 4, as duas de C, né, H4, que é ambas, né, ó, tem a mesma quantidade de carbono, a mesma quantidade de hidrogênio. Já nessa quinta, né, ó, na quinta nós temos o quê? Nós temos composições diferenciadas, né, ó, onde na primeira aí eu tenho o flúor, né, que é essa verdinha, não. Quantas, né? Tenho duas, né,
colocar aqui em cima mesmo, 2. Flúor, só que cada uma dessas moléculas são 2 átomos de flúor, certo? Mas eu tenho o quê? 2 de oxigênio, né? Então, 2, e cada uma das moléculas ali, ó, são 2 de oxigênio. Então vai ser 2O2. Nessa sexta aqui, ó, eu tenho flúor, né? A primeira aqui é flúor 2 vezes, né? Então vou colocar aqui, ó, flúor 2, né? Mais eu tenho ali, ó, o hidrogênio, né? 2 vezes, certo? Exatamente onde ficou escrito aí o hidrogênio, ó, essas duas aqui, ó, essa e essa aqui são iguais, né? Então vai ser quanto? Vai ser 2 de hidrogênio e flúor, certo? Então fica F2, né, mais H2 mais 2HF. Certo? A sexta, né? E a sétima e a oitava, né, ó? A sétima, né, ó, eu tenho ali, ó, 2 de oxigênio, né, ó, 2 de oxigênio 2, né, 2 de O2, mais 1 de O3, né, ó. Beleza? Já na oitava ali, ó, eu tenho essa primeira aqui, né, ó, que são carbono, né, 2, né, e hidrogênio 2, né, ó. Só que aqui na outra, ó, eu tenho 1 de carbono, 4 de hidrogênio. Beleza, pessoal? Então aí são as fórmulas, né, das substâncias representadas em cada um desses aqui. Já no item, na questão de número 20 e... nós respondemos agora 26, né? 27, ó. Considerando o código ilustrado, abaixo à esquerda, escreva a fórmula que representa cada uma desses seguintes moléculas. Então aqui eu tenho a descrição, né, de cada um deles, né, quem é quem aí, de acordo com a cor. Esse primeiro aqui, ó. Esse primeiro eu tenho 1 de cloro, né, e 1 de hidrogênio. Ixi, não está focando não, vamos lá. Eu tenho 1 de cloro, cadê a canetinha? Eu tenho 1 de cloro e 1 de hidrogênio. Então vou colocar hidrogênio, né, 1 de cloro. Nessa segunda aqui, ó, eu tenho 2 de hidrogênio, né, ó, e 1 de oxigênio, certo? Na terceira, vamos lá. A terceira, vamos enquadrar logo a terceira, a quarta e a quinta aqui, né? Se dá certo. Ó, na terceira aqui eu tenho o quê? Eu tenho 2 de hidrogênio, né, os menorzinhos ali, e 2 de oxigênio. Então H2O2. Na quarta eu tenho o quê? Eu tenho 2 de carbono, né, C2. E quantas de hidrogênio, né? Ó? Hidrogênio eu vou ter 2, 4, 6, né? 6 de hidrogênio. Já na quinta aqui eu tenho o quê? Eu tenho 3 de carbono, né? C3. E hidrogênio, né? 6, 7, 8, né? 8 de hidrogênio. Beleza? Então vai fazendo a correção aí. A sexta, né? A sexta, sétima, oitava, tudo junto aqui. A sexta é bem simples, né? Eu tenho o quê? Tem uma de nitrogênio e uma de oxigênio, né? A sétima aí eu tenho 2 de nitrogênio e 1 de oxigênio, então N2O. A oitava, né, eu tenho 2 de oxigênio e 1 de nitrogênio, então NO2, NO2. Beleza? Vamos lá para a 9 e a 10. Né? A 9, lembrando que você pode fazer, né, colocar pausa aí para acompanhar direitinho. Então eu tenho 1 de carbono e 1 de oxigênio, né? Na 10 eu tenho aí 1 de carbono, né, que é essa central, e 2 de oxigênio, né, um ao lado do outro. E vamos lá, 11, 12, 13, 14, vê se dá para enquadrar todas elas aqui, vamos lá. Ó, essa 11 aqui eu tenho o quê? 1 de enxofre, né, que é amarelinha, e 2 de oxigênio, então vai ser SO2. A 12, né, eu tenho o quê? Eu tenho 1 de enxofre e 3 de oxigênio, então SO3. A 13 tem 1 de enxofre, né? Então vamos colocar na ordem aqui. Vamos lá, eu tenho quantas de hidrogênio ali, né, que é mais volátil, né? Eu tenho 2 de hidrogênio, então vou colocar aqui, ó, hidrogênio 2, certo? 1 de enxofre, né? E quantas de oxigênio? 4. Então 4 de oxigênio, certo? Na 14 aqui, ó, eu tenho 1 de carbono, 4 de hidrogênio e tenho 1 de oxigênio, certo? São muitas, né? Vamos até a 20. Vamos lá, faltam 6 para nós fazermos aí. 14. A 15, né? Ó.
A 15 aí eu tenho o quê? Eu tenho duas de carbono, né? Duas de carbono, C2. Eu tenho também duas de hidrogênio, né? É duas de hidrogênio? Não. Quantas são de hidrogênio aí? Uma, duas, três, quatro, né? Quatro de hidrogênio. E duas de oxigênio, né? Pronto. Agora vamos para 16. 16 eu tenho aí, ó. Uma de nitrogênio, né? Vai ser N. Hidrogênio eu tenho 3, NH3, né? A 17 eu tenho duas de nitrogênio e 4 de hidrogênio. A 18 eu tenho duas de cloro, né? Então vai ser Cl2 e uma de oxigênio, né? A 19 eu tenho o quê? Uma de hidrogênio, aquela menorzinha ali, tem uma de cloro, né? E 3 de oxigênio. E a última, né? Pausa aí para você fazer a conferência. A última, nós temos aqui o quê? Nós temos uma de carbono, certo? Nós temos 3 de hidrogênio, né? E uma de cloro, certo, pessoal? Então foram essas atividades, né? Acho que eu não lembro se eu passei a 28, mas vamos lá, corrigimos aí a 25, 26 e 27, beleza? Então, um abraço a todos e até a nossa próxima aula.